Foi difícil, foi complicado, mas era um desafio. Basso, o que te levou a tentar superar esse recorde de colheita de soja em 8 horas? Bom, vamos lá. Eu sou competidor e sempre teve um desafio. E o recorde lá da 2017 da Fazenda Mingori, quem fez o recorde é um amigo meu, pessoalmente, né, o Charles. Então, assim, eu sempre criei essa expectativa de tentar bater, né? Eu achei que era mais fácil do que foi, né? Foi difícil, foi complicado, mas era um desafio. Graças a Deus, conseguimos com todo o empenho do meu grupo, da PME Marketing, da New Hold, o grupo New Hold, né? E o Rank Brasil. Então, assim, foi legal. Só que assim, igual eu falei, é um desafio duro, 8 horas com várias variáveis que podem acontecer, e tivemos várias no momento, das 8 horas, vários problemas críticos, mas graças a Deus conseguimos superar. Então a expectativa é gostosa demais, a ansiedade vem à mão sua, mas foi muito gostoso mesmo. Basso, o seu desafio era superar o recorde anterior da CR 8.90 com 439.730 quilos. Qual que foi seu desafio durante essas 8 horas para você superar esse recorde? O objetivo parecia ser bem mais fácil quando a gente planejou isso há uns 30, 40 dias atrás, que a região vinha para uma super safra e o clima nos últimos 40 dias aqui na região foi um pouco complicado, pouca chuva e a produção da soja ela caiu, né? Não foi a expectativa que a gente pensava ali nos seus 80, 85 sacos, que seria mais fácil bater o recorde. Então assim, o desafio das 8 horas é que a gente mudou de área, a área que a gente fez o recorde não estava preparada para o recorde, uma área muito, muito disparelha, uma área teoricamente ainda nova, com bastante obstáculos, né? Que a gente, madeiras na área solta, que veio ali deixar a gente muito tenso durante as 8 horas, e tivemos uns problemas de pegar madeira na máquina, a máquina parar. A máquina é uma 10.90, acima da 8.90 que foi o recorde anterior. Porém, a dificuldade nossa eu acredito que foi maior pelo obstáculo de a área não estar preparada para o recorde e nem a produção da soja, né? Eu sabia que eu ia ter que fazer hectares porque a produção não estava nos ajudando. E volto a falar, o obstáculo maior da gente foi assim, a madeira que estava na área solta, que a qualquer momento poderia parar a máquina. Como a gente parou a máquina, teve um problema, paramos 12 minutos para tirar uma madeira de dentro da máquina que travou o rotor e a alimentação da máquina, e foi bem complicado, mas graças a Deus como foi só 12 minutos, que seria a madeira onde entrou seria um obstáculo muito maior para ficar pelo menos 1 ou 2 horas parado para tirar. O que você pensava antes do recorde e o que mudou depois que você realizou o recorde? Que a gente te visitou 3 semanas atrás, a conversa, igual você comentou, era uma outra perspectiva, né? E claro, a experiência que você tinha, você vinha ali fazendo os seus números, mas na hora de fazer a ação é uma outra realidade, certo? Com certeza. Quando a gente fala de bater um recorde, eu não tinha esse conhecimento do recorde em 8 horas de colheita. Ver os números e falar isso é fácil, qualquer um pode falar. Eu mesmo, eu falava, vai ser muito fácil bater esse recorde. E não é, tem várias variáveis que você tem que trabalhar 8 horas e muitas coisas podem acontecer, como aconteceu com a gente ontem. Então assim, mas o time da PME, o time da New Hold, o time da Agrobasso estavam empenhados a bater esse recorde. E assim, a máquina, ela é uma máquina extraordinária. Ontem a gente colocou ela no limite que ela pode chegar de temperatura. A gente estava com uma temperatura muito alta, acredito que nós estávamos beirando os 40 graus. Então teve certas horas do dia ali que temperatura de hidro, temperatura de motor hidráulico, como a velocidade estava muito rápida, a gente estava colhendo a 11, 12, 13 por hora, a máquina estava no limite com a temperatura muito alta, ela começava a acusar altas temperaturas em alguns setores dela, que poderia dar uma pane a qualquer momento, ela poderia entrar em segurança, um stop e parar tudo. Então eu tinha que ir administrando a velocidade conforme a temperatura, e já mais para o final do dia, o clima foi esfriando e a máquina foi aceitando mais velocidade. Então assim, o que eu pensava assim, que ia ser fácil foi muito difícil, mas foi muito valoroso, porque assim, eu senti que o desafio é gostoso, sabe? A mão suava, igual eu falei, a mão suava, vai dar, não vai dar, vai dar, vai ter que dar, vai ter que dar. Então assim,
Fiquei bastante ansioso e muito feliz por ter conseguido. E sei que não é fácil. Qualquer um pode tentar aí, mas vai ver que não é fácil, porque recorde está aí para ser batido e vai ser batido, mas ontem nesse setor eu vi que é difícil. Ontem seus números fecharam ali em 481 toneladas e 200 quilos. Nessas 8 horas, 131 hectares também feito nessas 8 horas. Foi extraordinário, certo? Pela toda a situação, parada de máquina, como você comentou, das velocidades. Lembra a velocidade média que nós calculamos ali? 10,88 de média, né? Contando as manobras e a parada. Ou seja, a máquina durante a colheita colheu muito veloz, igual você comentou. São números surpreendentes. A gente sabia, a gente fez um planejamento, eu e você, que nós teríamos que fazer uma média acima de 10,5 para a gente tentar bater o recorde por causa da produção. Então, assim, como a produção da soja não era a ideal para um recorde, a gente sabia ter que superar na velocidade. E a máquina se saiu super bem, acima da expectativa, para fazer uma média de 10,88, com uma parada de 12 minutos, com mais umas 4 paradas que a gente teve problema de madeira, que a gente conseguiu tirar rápido, com as manobras. Então, assim, fazer uma média de 10,88 em 8 horas, a máquina tem que se superar como ela se superou. Então, assim, estou muito feliz e vamos tentar aí superar isso aí no futuro, com certeza. Maravilha. Agora mudando para a máquina, a gente sabe que tivemos as dificuldades. Se não tivesse recursos, por exemplo, como o reversor do alimentador, o DFR, que é o nosso cata-pedras, se tornaria uma missão mais difícil ainda, certo? Com certeza. A gente pegou uma madeira que ela entrou no canal alimentador e ela parou no DFR. Se não tivesse DFR, que é onde parou, teria entrado no rotor e poderia ter feito um estrago que poderia ter acabado a nossa missão das 8 horas, porque nós tivemos uma dificuldade muito grande, né, para tirar essa madeira do DFR aonde parou. Então, assim, isso como eu vou te dizer, o DFR é uma segurança para não deixar um obstáculo entrar no rotor e fazer um estrago por dentro da máquina, né? Então, assim, a máquina é muito boa mesmo. É igual eu falei, o DFR é um novo projeto que veio nas colhedeiras. Então, assim, ele é a proteção da máquina, porque obstáculo sempre vai ter. Dizer que não vai ter um obstáculo, uma pedra, uma madeira, é muito difícil. Às vezes não é para ter, mas tem. Então, isso aí é uma segurança para a própria máquina, né? Falando mais sobre a máquina ainda, a automação da máquina. A gente sabe que para um recorde, cada grão conta, assim como cada segundo. O IntelliSense te ajudou ali para a máquina performar, a perder menos grãos, e aproveitando também a automação do controle da velocidade automática. O IntelliCruise te ajudou na batida do recorde? Com certeza, né? Eu vi vários comentários aí que a gente estava andando a 12, 13 por hora. Olha, pode ir catar o soja atrás de saco, né? Alguns comentários. E tá ali para provar que a máquina não estava jogando nada fora, né? Então, assim, foi uma colheita rápida, mas porém eficiente, né? Então, assim, a gente não faz colheita desse ritmo, a 11, 12, 13 por hora, mas para bater o recorde foi necessário, igual eu falei, a produção da soja não estava ajudando, mas precisaria de performance, precisava de velocidade. E a máquina com o IntelliSense e o IntelliCruise, um que ajuda na velocidade, que ela se controla, conforme entra a massa, ela chega ali na potência do motor e ela se regula a velocidade, 10, 11, 12, ela vai se controlando. Então, assim, facilita a operação da gente, a inteligência dela. E o IntelliSense por se regular, regula a velocidade de rotor, de regulagem de peneira, de ventilador, que é para não jogar fora o material, a soja no caso. Então esse é um recurso que a máquina tem, muito bom, funciona bem, facilita a operação do dia a dia do ser humano, né? Perfeito. E também, como é um endurance praticamente de 8 horas, você cansa menos também de ter que fazer essas regulagens manuais de controle de rotação do rotor, abertura de peneiras. Então você focou em cuidar da plataforma, do descarregamento dinâmico, que era bem complexo, certo? Fazer tudo isso em alta velocidade. Isso aí. Então, assim, essa regulagem do IntelliSense, a gente olhava, mas assim, não se preocupava. Quando a gente percebia, ela mesma já estava se reprogramando. Então a gente só via que ela estava se reprogramando, não precisava ficar com essa preocupação. E o da velocidade é essencial, hein? O da velocidade
ela vê a massa que está entrando dentro dela e ela se regular a velocidade que ela acha que ela é o limite dela. Então, como a gente estava em capacidade máxima, ela chegava no seu limite, 12 por hora, 13 por hora, chegou acho que a 13,6 a velocidade máxima. Em coleta, ela chegou a 13,6 km por hora. Então, ela ficou variando ali entre 13,6 e 10 ou 10,5, que a gente fez uma média final em 8 horas de 10,88, né? Exatamente, contabilizando todas as paradas e manobras, né? Não, perfeito, Basso. Obrigado até por ter falado da estratégia da automação que você usou, que era um item que eu ia perguntar, né? Capacidade máxima, e ela preservou grãos, né? Não perdeu, e também olhando o que estava descarregando nos caminhões, também estava uma qualidade extraordinária. A qualidade de grão, e a gente teve mais um agravante ainda, além da produção, a umidade da soja. A umidade da soja, ela é padrão 14%. Nós estava colhendo soja de 9, 10, 11 de umidade. Então, assim, o dano mecânico quando a soja chega nessa umidade, assim, não tem como se dizer, não tem. Então, a qualidade que ainda estava saindo em alta performance, nós estava tudo com capacidade máxima, velocidade máxima, e o grão se teve um de qualidade excelente com a baixa umidade. Então, assim, eu sou fã da New Holland, eu sou fã de uma 1090. Quem fala que uma 1090 não é uma máquina boa, está enganando a ele menos. Então, o operador foi eu, a máquina é minha e eu sei, trabalho com isso já há 40 anos, eu sei da qualidade da máquina, eu sei o que ela me ajudou, né? Igual você falou, endurance de 8 horas, não é ali você colher meia hora, foi 8 horas de endurance em alta performance o tempo inteiro. Então, assim, o desafio era muito grande porque a máquina tem que trabalhar em alta performance 8 horas. E isso não é fácil, tá aí o desafio de uma máquina aguentar 8 horas em ritmo acelerado o tempo inteiro. Então, o desafio está aí para ser batido, né? O que você levou de aprendizado de configuração de máquina, de alguma operação da tua fazenda, para você carregar para a sua realidade da fazenda? Teve alguma coisa legal com essa ação do recorde que vai ficar na sua memória? Cara, eu vou fazer tal manutenção na máquina, tal orímetro, ou, por exemplo, até uma configuração de máquina que às vezes você não conhecia, mas o time trouxe e você... Foi bem legal que você aceitou as sugestões, né? Como você falou, você tem conhecimento, 40 anos trabalhando, sabe regular máquina e sabe operar, porque o que você fez aí foi escrito na história. Hoje o que a gente vê? A mão de obra hoje no Brasil está muito difícil, complicada, e com o crescimento de máquina a gente consegue diminuir a mão de obra, que hoje é difícil. Então, assim, otimizar a máquina, por exemplo, que eu aprendi nesse desafio, colher 131 hectares em 8 horas, é o meu recorde também. Meu recorde era 106 hectares pessoal, mas não em 8 horas, em 12 horas. Meu recorde era 106 hectares em 12 horas e agora eu colhi 131 em 8 horas. Então, assim, o que eu aprendi? Dá para otimizar melhor a máquina se você tiver uma estratégia. A nossa estratégia, minha, sua, funcionou logisticamente, tudo deu certo. Então, você consegue, como as máquinas hoje são muito modernas, você tem que aproveitar melhor. Então, com o IntelliSense, com o IntelliCruise, que é uma função que a máquina tem, que ela auto se regula, você tem que otimizar melhor as máquinas. O que eu vejo hoje, que quando vai para a média, falando em colhedeira, você vai em média hoje, qualquer grupo, qualquer marca de máquina, fala assim em 50 hectares no dia, 60 hectares. Quando fala em 70 hectares no dia, mas o dia que fala assim em 12 horas, não está falando em 8 horas, todo mundo fica feliz. E a gente provou ontem que dá para ser muito mais eficiente, tem que otimizar melhor as máquinas. Então, assim, com regulagens, veio regulagem, a gente mudou algumas regulagens da máquina, né? Algumas atualizações foi feita. Por exemplo, essa máquina ela estava com 600 horas e ela precisou de algumas manutenções que não estavam sendo feitas e foram feitas e otimizou, melhorou a performance da máquina. Então, assim, aprendi muito. Como a gente diz, a gente aprende todo dia, a gente está aprendendo, né? Então, esse desafio foi valioso para bater o recorde, mas principalmente como ensino de vida, o que levar para frente para o meu grupo, para assim, tem que melhorar a performance, né? A performance tem que melhorar. Hoje as máquinas, se tu for ver as máquinas, é um valor altíssimo e você tem que otimizar ela melhor. Mas se puder sempre evoluir na logística, igual você comentou, na configuração da máquina, né, com a equipe que está junto ali, acho que foi fundamental, igual você comentou, cada grão conta, né? Então, desde descarregar uma bazuca, do caminhão, às vezes ali, dar uma carga adequada, né?
Isso é bem interessante, legal. Igual eu te falei, teve comentários que diz que tava andando nessa velocidade, tá jogando a soja toda fora. Jamais a gente ia fazer isso porque é dinheiro, ninguém joga dinheiro fora. Então assim, estava sendo avaliado também a perca. Temos que bater o recorde, era o objetivo. Alcançamos, mas preservando a qualidade de colheita que foi preservado, a máquina se superou, entendeu? Eu não esperava que a máquina conseguiria fazer 8 horas. Como eu falei, nós tivemos, durante essas 8 horas, tivemos várias situações de obstáculo, com temperatura muito alta do clima, e a máquina mostrou isso e ela se superou, porque assim, ela estava sempre no limite, e a gente foi administrando ela para ela não entrar em parafuso, porque assim, como a temperatura estava alta, ela tem um limite que ela aguenta, vai passar de um limite e vai dar problema, vai dar um stop, vai parar tudo. Então assim, a máquina se superou, estou muito feliz pela máquina, e já era fã da 1090, agora estou mais fã ainda. E vamos ver aí a CR11 que está vindo aí, acredito eu que ela vai ser acima ainda da 10.90. E o objetivo aí futuramente é bater esse recorde com uma CR11 aí. Basso, nós falamos sobre você que foi o piloto, falamos sobre a máquina e agora vamos abordar um pouco o time. Eu sei que você já fez números inclusive maiores do que foi colhido ontem, né? Que você foi treinando ali, mas o registrado naquela condição foi a nossa marca ali de 481 toneladas. Mas o que você achou do empenho do time participante? Você já comentou, né? Time do Agrobasso, time da PME Máquinas, time da New Holland ali. Esse time foi fundamental também para o seu recorde? O time estava muito empenhado, o time da New Holland, que estava o Mauro aí, o Carlos, o time da PME, que não mediu esforços ali, que trabalhou vários dias até 2 horas da manhã para fazer configurações na plataforma que chegou. A plataforma que estava na colhedeira não era a que nós batemos recorde, então a plataforma ela veio de outra região e as configurações não estavam lendo, mas o time aí da PME com a New Holland trabalhou aí intensamente para dar tudo certo. Era satisfatório ver todo mundo ali empenhado para dar certo, né? Time da PME aí, time da New Holland, time da Agrobasso, todo mundo focado, pensando positivo que ia dar certo e deu. Então assim, precisa de pessoas que pensam positivo. E ali eu de dentro da máquina, ali eu vendo que todo mundo estava no mesmo objetivo, não tinha ninguém torcendo contra, todo mundo torcendo a favor para ser batido, e isso é satisfatório, né? E agradeço você também por ter aceitado receber a nossa plataforma, né, de 50 pés, New Holland by McDon, porque você não estava acostumado a trabalhar com ela, então você teve que se adaptar e foi muito bem. E deu tudo certo, né? Te gastou energia ali configurando ela para sua realidade, né? E deu super certo. Acho que o desempenho, acho que você gostou também pelo que você tinha me falado, né? E querendo ou não, o recorde ele é composto por velocidade, largura de corte, sua série de fatores de produtividade, né? Então acho que ajudou bastante também nessa missão, né? Para finalizar, o que significa ter esse troféu aqui do Ranking Brasil de colheita com maior desempenho, né, em soja do Brasil? O que significa isso aqui para você? Esse troféu aqui eu achei que ia ser mais fácil, e ontem eu vi a dificuldade que não é simples. Então assim, chegar nessa marca, falar é fácil, eu quero ver chegar. Então assim, eu sei que é possível ser batido no futuro, com novas máquinas, uma CR11 que vai vir aí, que é uma máquina maior. Como eu bati, a máquina que eu bati era uma 8.90. Ontem eu estava com uma 10.90, que é outra classe acima. Quando chegar a CR11, é acima dessa, então pode ser batido. Mas tem todas as variáveis, são 8 horas de endurance, que tudo tem que dar certo nessas 8 horas. Então 481 toneladas é muito soja, são 8.200 sacos de soja para ser colhido em 8 horas. Que vai ser batido? Isso eu acredito que sim. Inclusive eu vou tentar isso no futuro, né? Que eu acho que tem condições, mas ontem eu vi que não é fácil. É difícil, e um troféu desse aqui, como vocês estão vendo aqui, eu sou competitivo, gosto disso. Esse aqui vai ser guardado com carinho, porque foi uma realidade diferente do que eu tinha no dia a dia do campo, e foi desafiador e foi saboroso. Ganhar ele no final, para mim, com certeza, quem está mais feliz hoje sou eu. Sei que o pessoal está feliz da New Holland, da PME, do Grupo Agrobasso, mas não tem ninguém mais feliz que eu hoje por ter conseguido. Porque como deu certo, poderia ter dado errado. Então, eu sei do esforço que cada um que participou teve para a gente ganhar. Então, esse troféu aqui,
Tá todo o time aí da New Holland, da PME e da Agrobase, fazem parte dele e vou guardar ele com muito carinho para me incentivar assim no dia a dia da minha rotina. Só queria agradecer a conversa, foi muito legal. Foi o pós-corrida do nosso, né? Que venham os próximos desafios, que você tenha bastante prosperidade na sua produção, né? Tanto na soja quanto nas outras culturas. E o que você fez ali no campo, ali, de receber a gente, preparar a máquina e fazer as 8 horas do jeito que você fez, não é para qualquer um. Parabéns mesmo. E até o próximo desafio. Queria agradecer também o pessoal do Ranking Brasil e o Luciano, que está aqui com a gente, que veio aferir. Então, assim, não é números aleatórios, foi números aferidos. Então, assim, eu queria agradecer ele também, que ficou aqui com a gente aí durante essa semana, para ser um negócio homologado, oficial. A New Holland não mediu esforços para trazer ele e fazer essa logística toda aí para fazer acontecer. Então, eu agradeço aí a todos que lutaram com a gente por conseguirmos esse troféu valioso, que estamos aí satisfatório hoje.